Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quando é que a Ucrânia poderá fazer parte da NATO? We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. This is a strong package for Ukraine and a clear path towards its membership in NATO. A porta não está fechada, muito pelo contrário, mas não se sabe quando virá a estar totalmente aberta. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, garante que a Ucrânia será convidada a entrar na Aliança Atlântica apenas quando as condições estiverem reunidas e todos os aliados concordarem. Por outras palavras, é um sim, mas não para já. Isso não chega para Volodymyr Zelensky. Imersa numa guerra com a Rússia, a Ucrânia tem pressa e o presidente veio expressar a desilusão por não contar com mais do que uma promessa vaga de adesão. A cimeira dos aliados em Vilnius, na Lituânia, confirmou ainda a adesão da Suécia, depois de desbloqueada a oposição inicial da Turquia. Quando é que a Ucrânia poderá vir a aderir à NATO? E como é que a Rússia vai reagir ao alargamento que já está em curso? São questões para a conversa com Ana Santos Pinto, investigadora na área das relações internacionais e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vinda, Ana Santos Pinto. Obrigada pelo convite. Ana, vamos começar aqui por algo que pode até parecer simples, mas que é importante também contextualizar bem aquilo sobre o qual vamos falar. E vou lançar-lhe um desafio, que é de explicar muito rapidamente, num minuto ou no tempo que conseguir, o que é e para que serve hoje em dia a NATO. A NATO, ou por outro nome, a Aliança Atlântica, é uma estrutura que reúne uma série de Estados, neste momento 30, que tentam defender-se em conjunto das ameaças que entendam que são as mais relevantes a cada momento. A NATO nasce com a Guerra Fria e, portanto, no momento em que os Estados Unidos e os Estados Europeus se opunham à União Soviética, depois passou pela fase da luta contra o terrorismo e agora está naturalmente muito centrada na questão da Rússia, que está nestas fronteiras próximas da Aliança Atlântica, mas o espírito é: decidimos todos em conjunto e por consenso, agimos em conjunto, cada um na medida do que pode e do que tem disponível, mas sempre com o espírito da defesa coletiva, ou seja, defendemos-nos todos perante aquilo que concordamos todos. É esse o espírito da aliança militar e política a que designamos de NATO a Aliança Atlântica. Portanto, é uma aliança de defesa, uma aliança militar. Podemos também dizer que a guerra na Ucrânia veio, de certa forma, dar um novo impulso à NATO. Quer dizer, estamos a ver agora a adesão de novos membros. A Suécia, por exemplo, um país historicamente que sempre teve uma posição de neutralidade armada, mas que face aos acontecimentos do último ano decidiu agora candidatar-se também à Aliança Atlântica. A Suécia, exatamente como a Finlândia. E sim, a guerra na Ucrânia e a posição que a Federação Russa tem adotado, em particular ao longo dos últimos anos, deu um novo impulso à Aliança Atlântica. E porquê é que eu digo que é ao longo dos últimos anos? Porque os membros da Aliança Atlântica da Europa de Leste, designadamente a Polónia, a Eslováquia, a Eslovénia, os países bálticos, têm-se sentido, ao longo dos últimos anos, muito ameaçados pela posição da Rússia. E a guerra na Ucrânia veio demonstrar que esta percepção de ameaça tinha uma componente real e efetiva, com a intervenção militar em território de um Estado soberano. E, portanto, ao longo dos últimos anos, a NATO tinha desenvolvido já alguns instrumentos de defesa para estes países da Europa de Leste, mas que mudam e crescem de uma forma muito significativa com a guerra na Ucrânia, para além de todo o apoio que tem sido dado, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista do equipamento,
equipamento e político-diplomático à Ucrânia pelos membros da NATO. Mas sim, há um novo impulso, há uma espécie de renascimento desta Aliança Atlântica, até porque às vezes temos a memória curta, mas durante a administração Trump houve imensas críticas pela administração americana à funcionalidade da NATO e ao compromisso dos Estados europeus, e Macron chegou mesmo a dizer que a Aliança Atlântica estava em morte cerebral, e hoje ela está com sinais de grande vitalidade. Falamos então destes novos membros, destas novas adesões, e há pouco disse que, de facto, é uma aliança onde tem de haver um consenso entre todos os membros, e isso também se reflete nas novas adesões. E aqui chegados, a Turquia teve um papel decisivo para abrir finalmente o caminho, neste caso agora da Suécia. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan começou por se mostrar contra, depois acabou por ceder e aceitar ratificar o protocolo de adesão. Fê-lo apenas na véspera desta cimeira da NATO começar, o que é algo já habitual em Erdogan. Enfim, esta espécie de jogadas diplomáticas. Como é que podemos explicar esta posição turca? Esta posição turca tem, por um lado, uma dimensão interna para a população e para a opinião pública, para o eleitorado turco, porque não nos esqueçamos que a Turquia teve eleições há relativamente pouco tempo e a componente do terrorismo e da ameaça ao regime de Erdogan, uma ameaça interna em particular por parte da comunidade curda, é muito significativa e muito importante nesta narrativa nacionalista e populista de Erdogan. E a Turquia tem um histórico não só de proteção daqueles que pedem asilo político, como também uma presença da comunidade curda muito significativa. Esta adesão da Suécia fez com que este país alterasse não só a sua lei antiterrorismo para responder a alguns dos critérios que Erdogan impunha, mas também alterações do ponto de vista constitucional e, portanto, foi um debate também interno na Suécia em relação até que ponto é que se devia ou não aceder a estes critérios de Erdogan. Mas esta posição, até ao último dia, e em particular depois de, na véspera, da véspera da Cimeira de Vilnius, Erdogan ter dito, bom, mas isto também está ligado com a adesão da Turquia à União Europeia, faz parte da posição, por um lado, de imprevisibilidade que Erdogan gosta de ter em negociações, e depois porque ele quer afirmar-se como aquele que define as regras e define os critérios de negociação. E, portanto, como ele sabia que já não podia dizer mais nada em relação à Suécia, porque todos esses critérios tinham de ser cumpridos, e sabia que tinha que dar este gesto do ponto de vista interno na Cimeira, ele tenta alargar o mais possível o que seja a sua capacidade de negociação. Por um lado, em relação à adesão à União Europeia, e, por outro, em relação àquilo que está neste momento em cima da mesa em negociação com os Estados Unidos, que é o programa de aquisição e modernização das aeronaves de combate F-16. Mas é interessante vir agora, enfim, revitalizar essa questão de uma eventual adesão da Turquia à União Europeia, quando nos últimos anos o caminho da Turquia foi um pouco até uma espécie de alimentar um confronto e de uma retórica um pouco mais inflamada com a Europa, não é? Claro, mas a Turquia está, por um lado, numa situação socioeconómica muito difícil. Ou seja, aquilo que acontecia, por exemplo, em 2008, 2010, depois de entrar em congelamento, digamos assim, o processo político de adesão à União Europeia, é muito diferente do contexto que Erdogan tem hoje, com uma capacidade de investimento muito menor e com um descontentamento em termos da opinião pública turca, não só em relação ao retrocesso do regime democrático, que é absolutamente evidente, mas também em relação a critérios de bem-estar e de qualidade de vida. E aí ele sabe que a União Europeia tem uma capacidade que mais nenhum outro parceiro pode ter. E depois porque Erdogan tem sempre esta orientação estratégica de algum equilíbrio, ou seja, por um lado ele vai mantendo a sua posição na Aliança Atlântica, sabe da importância que tem, em particular no Mar Negro e do
do posicionamento militar e geográfico, vai mantendo a proximidade com a Federação Russa e vai mantendo relações comerciais, diplomáticas e, em particular, na esfera dos fluxos migratórios, com a União Europeia. Portanto, ele vai tendo este mecanismo transacional de troca em função daquilo que são os seus interesses próprios e daquilo que são os seus objetivos internos, porque este é sempre o primeiro critério. Ana, como referiu, a Turquia tem de facto jogado aqui em vários tabuleiros. Por um lado, enfim, apoia a Ucrânia, ou a manutenção da soberania da Ucrânia. Por outro lado, tem sido também em várias matérias um aliado de Putin. Com este posicionamento na NATO, estará a afastar-se agora mais da Rússia ou não? Eu creio que faz parte de uma fase deste processo de negociações. Ou seja, existem momentos em que Erdogan se vai aproximar mais de Vladimir Putin. Aconteceu assim com as conversas para um potencial processo de mediação. Aconteceu com o contorno das sanções internacionais, em particular europeias e norte-americanas, impostas à Federação Russa. E aconteceu com a troca de prisioneiros, que aliás assistimos agora com o regresso dos militares que estavam detidos na Turquia. Agora, provavelmente, pelo próprio contexto da Cimeira da Aliança Atlântica e pela mensagem que ele quer mandar de compromisso com a Aliança Atlântica e com este contexto que estamos a assistir em Vilnius, ele vai aproximar-se desta componente, vai afirmar que tem uma capacidade de participação em missões militares, na proteção do Mar Negro, do ponto de vista aéreo e do ponto de vista marítimo, que tem uma indústria de defesa, que tem uma estrutura de forças armadas capazes de responder aos compromissos da Aliança Atlântica, isso é inegável. Mais à frente, assistiremos a um outro momento em que voltará a aproximar-se de Vladimir Putin, porque ele sabe e quer capitalizar esta sua capacidade de falar com os dois lados do conflito, seja a Ucrânia e a Aliança Atlântica e a União Europeia, seja a Federação Russa e os Estados, designadamente a China e outros países do que nós chamamos o Sul Global, que estão divididos face a esta guerra. Já voltamos à conversa com Ana Santos Pinto, investigadora e professora de Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa. Na segunda parte vamos falar sobre uma eventual adesão da Ucrânia à NATO e vamos também tentar perceber como é que a Rússia está a olhar para este alargamento da Aliança Atlântica. Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Ana Santos Pinto. Подавали заявку на вступ в НАТО. Ми говорили відверто, де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те... O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem tentado pressionar uma posição mais assertiva da NATO em relação a uma eventual adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica. Zelensky já veio dizer que não está satisfeito com o fato de ter apenas palavras vagas sobre o processo e não um convite formal, ou pelo menos um calendário para um convite formal. Por sua vez, os Estados Unidos e a Alemanha já vieram dizer que isso nunca poderá acontecer, essa adesão enquanto a guerra durar. Desta cimeira, enfim, não deverá ser de resto nenhum calendário muito definido nesse sentido. Eu creio que não é possível definir um calendário porque nós temos duas grandes incertezas. A primeira é quando é que termina a guerra e a segunda, que Ucrânia é que vamos ter quando a guerra terminar. E sem estes dois critérios minimamente definidos, a guerra termina ou não com um acordo de paz, tem ou não fronteiras contestadas,
Que Estado é que vai resultar, Estado ucraniano, é que vai resultar do final desta guerra, porque ser membro da Aliança Atlântica implica cumprir um conjunto de critérios políticos e um conjunto de critérios militares. E, portanto, o que a Aliança Atlântica pode fazer nesta altura é dar um sinal inequívoco de apoio à Ucrânia e dizer a Ucrânia faz parte desta comunidade euroatlântica e quando estejam reunidas as condições, os critérios, iniciar-se-á um processo de alargamento. Não vamos esquecer que a candidatura da Ucrânia à NATO já foi analisada em 2008 e nessa altura deu um debate muito significativo internamente. Não houve um consenso entre os aliados e não tínhamos sequer a guerra que temos hoje. Portanto, este é um processo que primeiro também tem de ser consensualizado no contexto da Aliança Atlântica e se virmos que a adesão da Suécia e da Finlândia causaram alguma tensão e alguma negociação interna, o mesmo, mas de uma forma muito mais significativa, vai acontecer com o caso da adesão da Ucrânia. E, portanto, a Aliança Atlântica tem que pensar na sua componente interna também. E nos aliados que já tem, nos compromissos que já tem e nos objetivos de defesa coletiva e de garante da segurança daqueles que compõem Estados e sociedades que compõem a NATO. Понятна и последовательная позиция Российской Федерации о том, что членство Украины в НАТО. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já veio acusar a NATO de ter uma atitude anti-Rússia. Como é que a Rússia pode agora reagir a este alargamento da NATO a dois países próximos e com fronteiras terrestres com a Federação Russa? Bom, eu creio que aqui estamos a falar de duas reações diferentes. Em relação à Suécia e à Finlândia, eu creio que a Federação Russa já acomodou politicamente esse alargamento, apesar do impacto maior ser um impacto de médio e longo prazo em relação à gestão e presença da Aliança Atlântica no Ártico. E esse vai ser o ponto que não se coloca agora com o mesmo significado, porque estamos todos envolvidos na guerra da Ucrânia, mas quando este conflito não estiver no topo da agenda política, a questão do Ártico e a pertença da Suécia e da Finlândia, que têm uma presença significativa nessa região, vai ser muito importante. Uma outra questão é como é que a Federação Russa vai interpretar e acompanhar o pedido ou o sinal que é dado à adesão da Ucrânia. Porque essa era a linha que estava estabelecida na narrativa de Vladimir Putin desde o início, desde antes deste conflito. E, portanto, a forma... eu gosto sempre de recordar que as declarações finais de qualquer cimeira, seja ela europeia, seja ela transatlântica, são negociadas há meses e palavra por palavra. Porquê? Porque a linguagem tem significado. Aliás, o presidente Biden, a falar com o secretário-geral da NATO, dizia no início desta cimeira: nós concordamos com a linguagem que nos está a propor. Porquê? Porque isto tem um impacto do ponto de vista diplomático e tem uma interpretação por parte da Federação Russa. Quais são as garantias de segurança que a NATO vai dar à Ucrânia? Qual é o plano e o programa de financiamento plurianual que vai ser atribuído e para quê? Em que termos vai funcionar, neste caso vai ser uma reativação do Conselho NATO-Ucrânia. E isso vai ser lido pela Federação Russa e vai ter depois uma consequência, não sei se do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista político e diplomático, com certeza. E para além desta questão, enfim, mais mediática, que é a adesão destes novos membros, para já no imediato a Finlândia, a Suécia em breve, o que é que poderemos esperar mais desta cimeira da NATO em Vilnius? Bom, nós tendemos sempre a dizer que estas cimeiras são históricas e todas as cimeiras vão acabar por ser históricas por alguma razão. Neste momento, o que marca é claramente o sinal de adesão da Suécia e, portanto, o reforço da coesão da Aliança Atlântica, e esta vai ser a grande mensagem, a coesão, a unidade, a par do apoio à Ucrânia nos termos que venha a ser definido.
Depois, existe uma componente que é muito menos mediatizada, mas muito mais importante do ponto de vista estrutural para os Estados que pertencem à NATO, à Aliança Atlântica, boa parte deles também são da União Europeia, naturalmente, e que diz respeito à adaptação das instituições, da estrutura, mas também da capacidade de financiamento da NATO a este novo contexto. Estamos a falar do eterno elemento dos 2% em investimento, estamos a falar de financiamentos importantes como o financiamento à inovação e à componente tecnológica que reúne governos, setor privado e academia. Falamos de um plano de exercícios militares e de um reforço da capacidade militar, porque neste momento a NATO já tem 40 mil militares prontos a operar, digamos assim, na Europa de Leste, e planeia ter 300 mil militares pronto para a ação num espaço de 30 dias, que é bastante reduzido do ponto de vista operacional. E isto significa um esforço dos Estados-membros, de cada um dos aliados, um esforço muito significativo para ter, não só do ponto de vista orçamental, mas também do ponto de vista das suas Forças Armadas, esta capacidade de resposta. E, portanto, eu sei que isto é muito menos mediatizado, mas se quiser com um impacto interno na Aliança e em cada um dos Estados, muito mais significativo, para além depois, naturalmente, todo o apoio que deva ser dado à Ucrânia no plano da guerra e no plano desta possibilidade de adesão. Obrigado, Ana Santos Pinto. Obrigada a eu. Ana Santos Pinto é investigadora na área das relações internacionais e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Este episódio contou ainda com a ajuda à produção de Miguel Gato. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.